Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Dentro dessa maleta tem algumas coisinhas interessantes, mas não só dentro dessa maleta, tem outras coisas para mostrar que contam um pouquinho a história da minha coleção, de como ela surgiu e de como eu comecei com essa maluquice toda de colecionar miniaturas de carros. Então, já vai sentando o dedo no like, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fique comigo até o fim desse vídeo. Também aproveite para clicar no sino para as novidades, que nós vamos ver algumas coisas bastante interessantes por aí. É isso aí. Essa maluquice toda começou por volta de 84, 85, quando eu tinha meus 11 para 12 anos, eu resolvi realmente colecionar, em vez de simplesmente brincar com aquilo que eu chamava na época de carrinhos de ferro, né? Na verdade não são de ferro, mas de Zamac, que é uma liga. E nessa época eu comecei então a preservar mais o que eu tinha e cuidar também das outras coisas que eu acabava ganhando, juntando, incorporando aí a coleção, para que elas se mantivessem bem conservadas, né? Para que esses carros todos ficassem bem conservados. E também, ao mesmo tempo, eu comecei a procurar saber um pouco mais sobre a história dos carros, sobre os modelos, como que eles eram, como os carros reais eram realmente, para poder até conhecê-los melhor e ver se os detalhes estavam mais fielmente reproduzidos. O interesse em colecionar e até a forma de chamar, que eu deixei de chamar de carrinhos para chamar de miniaturas, veio com uma propaganda das miniaturas Rei na época, que eram, na verdade, modelos daquela alemã Schuco, Siku, que eram feitas pela Alfema Norte, na Zona Franca de Manaus, e eram vendidas como miniaturas Rei. Esses carros me chamaram bastante atenção, porque eram carros mais próximos dos modelos que a gente conhecia por aqui do que os modelos da Matchbox, que apesar de terem carros assim bastante interessantes, tinham alguns carros malucos assim que não eram muito do meu interesse na época. Aqueles super carros do tipo do Lamborghini, Ferrari, Porsche, eu até gostava mais ou menos, mas não eram tanto da minha preferência. Da minha preferência eram os carros que eu via ou nos filmes ou mesmo ao vivo, né? Na época também assistia bastante aquele seriado Chips, em que eu via muitos carros americanos e às vezes alguns europeus, que eram bastante interessantes. Bom, então nós temos aqui um Ford Transit, um Lincoln, uma Cougar Villager, uma Volvo 240DL, um Opel Rekord alemão, um Ford Thunderbird 57, um Dodge Challenger 73, uma perua Passat, um BMW 3.0 CSI, e são alguns dos modelos que existiam na época, né? O Lincoln, o Ford Transit, o BMW e essa Cougar Villager e esse Dodge Challenger são feitos pela Matchbox, são ingleses. Essa perua Passat, esse Opel são da Schuco, Siku, Rei. Esta Volvo e esse Ford Thunderbird são da Corgi, que é inglesa. Esse aqui é Corgi inglesa, esse aqui é o Corgi nacional, que era o Corgi Kiko, que vendia na época também. Este Lincoln eu comprei depois de adulto já, assim como essa Cougar Villager. Este aqui, um colega meu da escola me deu, estava todo destruído, eu recuperei. Este Opel eu comprei ainda quando eu estava começando a coleção, comprei com dinheiro que eu ganhava de mesada ou coisa assim do tipo, né? Encontrei numa loja em Santos, né? Encontrei novo e chegou a ser um pouco brincado, mas está bem conservado. Esse Ford Thunderbird também, ele é um pouco mais velho que o Opel, então ele é daquela época também, ele foi repintado. O Challenger eu comprei depois também, e a perua Passat eu comprei junto com o Opel. Aliás, na mesma loja. O Ford Transit e o BMW foram também comprados há pouco tempo de uma coleção antiga no centro de São Paulo. Então, no geral, todos esses carros têm uma história. Alguns desses carros eu tive na minha época de infância, que são o caso do Lincoln, da Cougar Villager,
do próprio Opel, que é o segundo Opel que eu tenho, e também da Ford Transit, né? Os demais eu não tive naquela época, só tive depois quando eu comecei realmente a colecionar. A Cougar Villager eu tenho ainda, ela está num estado não muito bom, ela foi já mexida, reformada, vai precisar passar por uma nova reforma, pretendo dar um trato nela e deixá-la bem bacana mesmo para poder, inclusive, ser mais detalhada do que essa que está aí. Essa aí eu vou deixar exatamente como está, porque ela está bem conservada, tem algumas marcas do tempo só, mas no geral está muito boa. Bom, agora nós vamos ver esses carros um a um. Eu vou contar um pouquinho da história de cada um deles, como entrou na coleção, qual a circunstância e hoje o que eu pretendo fazer com relação a eles. É isso aí. O primeiro deles, esse Ford Transit, que era uma picape que carregava essa caixa de sobressalentes, né, spares, que é o que está escrito aí na caixa, inclusive fazia par com uma empilhadeira, né? A empilhadeira era vendida separado, mas essa caixa tinha até mesmo uma simulação de um pallet aqui embaixo para que ela pudesse ser levantada pela empilhadeira, e a tampa era simulada como aberta, que é a tampa da carroceria, né? Aquela carroceria de carga seca. Esse carro era bem interessante e ele tem uma história bem legal, porque a primeira vez que eu ganhei, uma vez eu ganhei um Matchbox que estava na caixa do Ford Transit. Né? Eu fiquei todo entusiasmado porque eu estava querendo essa picape na época, eu gostava muito desses carros civis, normais mesmo. Meu negócio nunca foi carro de Fórmula 1, corrida, competição, nada disso. E de repente, quando eu abri a caixa, eu vi que na verdade não era essa Ford Transit, era um blindado militar lá, que tinha uns soldados atrás. Eu realmente achava aquele negócio horroroso, né? Não gostava daquilo, mesmo porque ele não tinha carro, não tinha cara de carro, tinha cara de tanque. E eu fiquei bem frustrado na época, mas depois eu acabei ganhando um Ford Transit desse, né, que foi brincado até a exaustão e simplesmente se acabou. Esse eu vinha comprar um outro depois, numa loja de importados em Santos, e ele está inclusive na caixinha original. E esse eu comprei também numa outra ocasião no centro de São Paulo, de uma coleção antiga, também estava muito bem preservado, peguei por um preço bem interessante. Esse Transit sempre me chamou a atenção por ter o volante do lado direito e a tampa aberta do lado esquerdo, que seria do lado do motorista, né? Como na Inglaterra, Austrália, Japão, esses países têm o volante do lado direito, normalmente você encosta o carro do lado esquerdo para descarregar. Né? Bem interessante esse modelo, feito pela Matchbox inglesa. Esse BMW, um colega meu da escola tinha um BMW desses, né? Me lembro justamente por causa da janela verde, que chamava bastante atenção, e dessa frente com faróis duplos, que era bem típico de carro da época, assim, carro esportivo da época, inclusive. É, ele me lembrava um pouco a frente esses faróis me lembravam um pouco os faróis da Brasília na época, né? Embora o carro seja totalmente diferente e eu já soubesse na época que era um BMW, né? Meu pai normalmente me falava quais carros que eram, tudo, e normalmente eram carros estrangeiros. Esse carro não é, lógico, dos mais detalhados que tem, porque hoje em dia os modelos colecionáveis têm detalhes muito mais ricos do que esses, os próprios Hot Wheels são bem mais trabalhados, mas ele é interessante pela história dele, por ele ser um modelo histórico, antigo, né? Aqueles modelos que abriam portas, né? Bem interessantes mesmo. Então ele era, e Matchbox também na época era mais um brinquedo do que uma miniatura. Ele ficou um modelo colecionável com a passagem do tempo. Mesmo assim ele tem aqui o retrovisor detalhado aqui na frente, tem os limpadores estampados na janela, né? O volante é um volante bem simples ali de 4 raios, não tem nada a ver com o carro original, não tem painel, não tem forração, não tem nada. Né? Na verdade era um brinquedo bem detalhado na época, né? E fazia a nossa alegria mesmo na época de infância. Um outro Matchbox bem interessante era o Dodge Challenger. Eu conheci o Dodge Challenger por esse modelo da Matchbox. Virei um fã desse carro, né? Até aí eu nunca tinha ouvido falar, porque afinal de contas é um carro americano, nunca tinha visto por aqui. E isso porque eu sempre morei em São Paulo, que é um lugar uma cidade bem cosmopolita, vai, que tem tudo do mundo inteiro, né?
E eu fui conhecer esse carro depois, em revistas, né? Porque aí, logo que eu conheci esse carro, como eu já era, já tinha na faixa dos meus 14 anos, que eu tinha visto esse carro na casa de um primo, eu me interessei e fui correndo atrás para ver se eu conseguia algum. O primeiro que eu consegui estava destruído, sem o teto, sem o para-brisa. Ele está ali na caixa de sucata esperando a restauração, que eu pretendo restaurar e fazer alguns detalhes, inclusive que esse modelo não tem. Esse eu peguei também de uma coleção antiga, já peguei usado, um pouco desgastado do tempo. Pretendo deixar como está, porque afinal de contas ele nunca foi mexido, está bem original, então é interessante para ter como uma história mesmo de como essa maluquice toda de coleção começou. Como é que eu descobri que esse carro é um 73? Num determinado momento eu comprei numa banca de revistas usadas do centro de São Paulo uma revista antiga, que era uma Motor Trend que tinha os novos carros de 73, né, nos Estados Unidos. E aí eu vi que essa frente era bem familiar do Dodge Challenger, com essa grade e com as garras de para-choque. Depois eu vim a conhecer o Challenger 70 e 71, vi que não tinha nada a ver com esse, porque depois eu comprei a revista dos modelos de 72. E eu vi que o modelo 72 também não tinha as garras de para-choque tão reforçadas como tem as do modelo 73. Depois que eu comprei os modelos da Johnny Lightning, da Greenlight principalmente, e da Auto World, eu comecei a ver que realmente esse modelo ele mostra, ele representa bem o Dodge Challenger, mas não com a mesma qualidade, a mesma precisão daqueles carros, né? A princípio eu confundi esse carro com um Camaro, porque o desenho dele lembrava um pouquinho, mas depois eu vi que não, que era um Dodge, né? E, e aí eu fui fuçar, correr atrás e buscar informação a respeito dos carros, né? Eu nunca me conformei em não saber o que os carros realmente eram. Que é a Mercury Cougar Villager, esse carro é assim uma paixão, tanto que eu tenho vários modelos desse, não só nessa variação verde, como a variação azul. Eu vi essa variação verde na casa de um primo meu, né? Me apaixonei pelo carro, principalmente porque essas janelas laterais me lembraram da lateral do Galaxy, né? Como eu gosto muito desse carro, essa perua me chamou muita atenção. E logo depois eu ganhei uma dessa em azul metálico, né? Brinquei, ela ficou semi-destruída. Depois eu consegui mexer nela, só que não ficou muito boa. E passou por umas 3 ou 4 reformas até ficar no estado atual. Ela está guardada numa outra caixa, mas eu provavelmente mexa nela de novo para dar uma revitalizada nela e deixá-la com mais cara de miniatura. Até colocando as rodas com pneus de borracha, tudo. Como eu tenho essa aqui original e eu tenho uma outra também na azul original, eu vou deixar estas aqui originais e a outra eu vou customizar para deixar com mais cara de miniatura de carro mesmo, né? Esse modelo é muito bonito mesmo, ele é inclusive de uma linha do Mercury Cougar XR7, né? Esse aqui é provavelmente de 1974, né? Inclusive pelos para-choques grandes. E a gente olhando para os modelos do Mercury, a gente vê que são bem esse desenho. Ele não é exatamente o full-sized, mas é uma plataforma um pouquinho menor do que o full-size. Mesmo assim, é um tamanho grande de carro, né? É da linha mais ou menos do LTD2, do Ford Torino, um pouco maior. Se a gente olhar o Ford Torino Sedan, a gente vai ver que esse desenho aqui é bastante parecido. Esse carro é bastante interessante, inclusive eu gosto bastante dessa tampa que abre para baixo, né, que era típica das Ford, né, que abriam para baixo e também abriam para o lado. E eu lembro muito nos seriados do Chips, ou mesmo os filmes da época, como essas peruas apareciam, como elas faziam parte das famílias americanas, né? E aliás, como eu comentei antes, não troco por SUV nenhuma uma station wagon dessas aí. Esse foi um outro modelo que eu tive. Simplesmente me apaixonei por esse carro, que era o Lincoln Continental, né? Me chamou a atenção, inclusive, isso aqui, que eu comentei naquele Lincoln 39 que eu mostrei no outro vídeo, na escala 1:43. Esse carro é maravilhoso, ele é um Mark III, provavelmente de 74 também, e ele tem esse teto que simula um teto de vinil. Na verdade, na época eu pensava que fosse um conversível, mas não é.
E me chamava a atenção essa janela oval aqui que tinha na lateral, né, uma opera window, e esses bancos largos, assim, esse tipo de bancão assim de carro americano, né, bem bacana mesmo. Esse carro eu também comprei de uma coleção antiga, eu tive um também, mas o que eu tive na minha época de infância simplesmente se acabou, não existe mais nem memória dele. Eu comprei não só esse, mas outros modelos também, alguns mais inteiros, outros menos inteiros do que esse, né? É um carro bastante especial para mim, eu gosto muito do desenho dele. Eu gostei bastante desse carro e apesar dele ser mais um brinquedo do que uma miniatura na época, ele tem linhas muito boas, tem linhas muito bonitas que respeitam bastante as do carro original. Nesse vídeo, inclusive, eu não estou descrevendo tanto os modelos, porque eu estou mais contando as histórias que são pertinentes a eles, né? Esse carro, vou deixá-lo exatamente como está, né? Eu cheguei a dar uma lavada, inclusive que o teto estava mais amarelado, mas ele realmente é muito especial na minha coleção. Já da época em que eu comecei a conservar, eu, com dinheiro de uma mesada, eu comprei esse Ford Thunderbird. Ele era branco, né? Me chamou bem a atenção porque era um carro com essas linhas de carro dos anos 50. Na época eu não conhecia praticamente nada desses carros, mas ele me chamou bastante atenção. E ele tinha o para-choque preto, essas partes que estão pintadas de prata eram todas pretas na época. Ele era simplesmente branco com umas rodas com um desenho parecido com roda do Matchbox mesmo, né? Que ele é feito pela Corgi. E esse carro foi muito brincado, foi muito desgastado, a pintura dele simplesmente se desmanchou, né? Porque a pintura da Corgi não era das melhores que existia. Mas o que me chamava a atenção era o capô dele que abre, né? Para frente, inclusive, no sentido contrário. Qualquer dia eu pretendo explorar um pouco mais esses modelos. E esse porta-estepe traseiro. Depois eu consegui uma revista que falava um pouco da história do Thunderbird e eu descobri que esse é um modelo de 57, né? Na capa da revista tem um modelo de 55. Aí eu vim a conhecer o 55, o 56, que foi quando ele passou a ter esse porta-estepe traseiro, e o 57. Né? O que chamou a atenção também é o fato dele ser um dois lugares. Esse carro foi todo desmontado depois de um tempo, eu desmontei inteiro, pintei dessa cor. Pintei essa parte com uma tinta de cromado, né, tanto o para-choque dianteiro quanto o traseiro, e com um pincel aqui eu fiz uma pequena moldura cromada em volta do para-brisa para dar um acabamento. Eu não dei todos os acabamentos, porque na época não tinha todos esses recursos, faz muitos anos que eu pintei esse carro. Mas, assim, perto do que ele estava, eu gostei bastante do resultado. Bom, essa perua Volvo foi um colega de escola tinha. Ela estava largada na casa dele, estava sem a tampa traseira, estava com os para-choques todos carcomidos, né? Estava bem ralada, tanto no teto quanto aqui no capô, não tinha mais a cor original, ela era um verde parecido com esse. O carro estava bem estragado mesmo, e ele simplesmente me deu, né? Ele está com as rodas originais ainda, e na época eu não tinha nem os recursos e nem o conhecimento que eu tenho hoje para fazer restauração e customização. Mesmo assim, eu acabei, depois de um tempo, depois de algumas tentativas frustradas de pintar esse carro e deixá-lo melhor, eu acabei desmontando ele inteiro, tirando toda a tinta, fiz essa porta traseira com um pedaço de chapa de alumínio, fiz esse para-choque também com uma outra chapa de alumínio, fiz os furos, coloquei nos próprios rebites do carro e colei o chassi original, que eu cortei fora a parte da frente que estava com o para-choque todo destruído, e mantive o para-choque traseiro o melhor que eu pude dele. Né? Essa tampa não ficou a oitava maravilha do mundo, mas ficou melhor do que sem, como estava antes. Aí esses vidros que estavam todos pintados, todos borrados de pintura, infelizmente eu não tenho nenhuma filmagem nem foto de quando eu fiz isso, porque já faz muitos anos que eu fiz essa pintura, já faz uns 15 anos mais ou menos, mas eu passei uma lixa e depois joguei um verniz à base de água e consegui recuperar um certo brilho dele. Então, pintei esse carro com a mesma tinta do Thunderbird, aliás, eu fiz os dois mais ou menos na mesma época, e até que o resultado
pros recursos que eu tinha na época, eu acho que não ficou tão ruim assim. A perua Passat, um carro que eu sempre quis, né? Eu sempre gostei muito do Passat, das linhas dele, e essa perua sempre me chamou a atenção. Eu gostava de perua, ao mesmo tempo não existia uma perua Passat. Eu comprei essa perua Passat numa loja em Santos, na mesma loja inclusive que eu comprei o outro Ford Transit que eu falei logo no começo. Comprei nova, né? Ela é Chuco, né? Na verdade é Alfema Norte, né? Feita em Manaus. E ela tá com essa pintura original ainda. Ela foi brincada, ela teve até um pouco de oxidação ali do clima do litoral, porque ela ficou algumas vezes lá, né? E apesar disso, ela está bem conservada. Eu vou deixá-la exatamente como está, com as marcas do tempo, porque afinal de contas tem tudo original, né? Tudo de fábrica, né? Essa tampa traseira que abre, os bancos basculados, né? E o que me chamou bastante atenção é que foi mais ou menos na época em que lançaram a Quantum, e ela lembra bastante a Quantum, afinal de contas é a geração anterior do Santana, né? Esse carro é bem bacana porque ele tem inclusive suspensão funcional, a gente vai explorar isso num outro vídeo, inclusive eu tenho um outro desse que eu estou restaurando, né? E que eu pretendo fazer algumas modificações para deixar mais com cara de original. E foi um carro que eu sempre quis ter muito na coleção, consegui depois, no momento em que eu já estava conservando mais as peças. Uma outra menina dos meus olhos, o Opel Rekord, que me chamou bastante atenção, é que eu gostava muito do Opala. Uma vez eu vi esse Opel na rua, o carro real, e eu vi que era um Opala esquisito, vamos dizer assim, né? Porque tinha lanternas diferentes, faróis diferentes e duas tomadinhas de ar aqui nas colunas C. Isso me chamou bastante atenção. Depois meu pai me disse que era um Opel, na verdade, não um Opala, né? Mas o carro me chamou bastante atenção. Aí eu ganhei um na época de Natal, isso foi em 81, 1980, 81, me lembro exatamente, que foi muito brincado, exaustivamente brincado e simplesmente se acabou, né? Desmanchou, não tenho mais nada dele até hoje. Só que na época em que eu comprei aquela perua Passat, depois que eu era mais velho, eu achei esse Opel e comprei também, né? E aí realizei duas vontades, de ter um outro Opel desse e de ter aquela perua Passat. O que é interessante nesse carro é que ele tem encostos que basculam, né? E as portas que abrem também, apesar das portas abrirem acima da linha do que seria a linha original delas, e a pintura dele está um pouquinho judiada. Ainda assim, é um modelo bem interessante, bonito, tem as linhas do Opel, né, e do Opala bem respeitadas, e está bem mantido também, porque foi um carro bastante brincado também desde quando eu comprei. Esse, esse carro é um dos meus favoritos, inclusive eu tenho um outro desse que ainda está lacrado na embalagem, né? Eu pretendo também abri-lo para poder dar uma olhada melhor nele, né? Um detalhe que é interessante nesse Opel, ele tem igual um amassadinho aqui no capô, mas é um defeito do molde que eu mantive exatamente como está. E eu tenho um outro desse também, que está sem uma porta, que eu pretendo restaurar, além de um outro branco também, que é um alemão, que está com algumas coisas que precisam ser arrumadas, como por exemplo os encostos do banco que estão faltando, né? Eu pretendo logo logo fazer um vídeo da restauração daqueles outros dois. Eu não vou dar nota para esses carros, porque não é o objetivo do vídeo fazer uma análise deles, mas mais contar a história. Mas eles são bastante especiais para mim, com relação à história que eles tiveram para a coleção, a importância que eles tiveram para a coleção. E esses são só alguns exemplos. Eu tenho muito mais modelos aí que eu vou mostrar ao longo do tempo com os vídeos. Mas o interessante de tudo isso é como começou a coleção. Aliás, eu aproveito para dar um alô aí para o Michael Beppo do canal Drivers, que foi inclusive quem sugeriu que eu fizesse um vídeo contando a história de como eu comecei a minha coleção. Indico inclusive o canal dele, o canal Drivers, para quem quiser conhecer sobre Hot Wheels, porque afinal de contas é um cara que manja bastante do assunto, além de ser um cara bem legal, assim, pelo menos é o que eu noto pela interação com ele nos comentários.
Então eu agradeço aí pelos likes, pelos comentários, pelas inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Deixe também o seu like aí embaixo. Aproveite também para compartilhar o vídeo e comente aí embaixo o que você acha dos carros, do vídeo, se você teve esses carros quando era criança ou ainda tem numa eventual coleção. E se você por um acaso não conhecia algum dos modelos, também me fale aí embaixo nos comentários para a gente saber um pouquinho mais. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.